Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje eu quero fazer aqui um vídeo para vocês. Teve um Roda Viva, né, na segunda-feira, que foi com aquele youtuber que se chama Felipe Neto. Ele é um dos maiores youtubers do Brasil, tem seus méritos, né, tem seu espaço de trabalho que ele conquistou, que ele construiu, criou toda uma linguagem própria, né, tem o seu público, então isso é um mérito dele. Porém, o que a gente está percebendo agora é que ele está decidido a começar, né, a dar uma derivação no seu trabalho e se tornar um influencer na área política, né? Enquanto isso, também, em termos libertários, é um direito dele, né, fazer suas escolhas, contribuir, colaborar naquilo que ele acha mais interessante. Porém, o que nós estamos percebendo, e aí talvez seja um erro de abordagem dele, né, é de estar aderindo, né, e por mais que ele tenha ideias progressistas, ideias mais voltadas à esquerda, o que está ali excedendo é essa questão de trazer discursos de extrema esquerda para a defesa, né, do seu ponto de vista. Então isso realmente é complicado. Isso entra, né, nas dinâmicas de grupo, né, de acirramento, de polarização entre grupos, né? O Freud sempre falava sobre isso, né? Um polo chama o outro, né? Um excesso chama o outro. Então são coisas que não são adequadas, né? Pelo nível de influência que ele tem, né? Ele pode estar aí ressaltando coisas que não são melhor, né? Se realmente ele está proposto a fazer uma influência política, a colaborar para o melhor, a colaborar para que as pessoas realmente, né, tenham melhores escolhas políticas, tenham melhores governos, este não é o caminho a ser seguido, né? Seguir uma matriz de extrema esquerda. Aparentemente, né, pessoal, eu acho que quando as pessoas olham ali, a gente tem que ressaltar, né, que no mundo todo, né, os digital influencers, eles têm, demonstram seu posicionamento, suas ideias, isso é uma coisa importante, né? Eles colaboram, né, para que as pessoas tenham acesso a um outro tipo de informação que não é aquela da televisão aberta. Então tem um processo importante, né, nessa ação. Agora, quando você se torna um agente político, né, você tem que levar em consideração também que a sua ação vai poder, né, gerar uma interferência nas pessoas que depois, né, essa interferência pode gerar algo que não é adequado, não é? E aí você está, né, a partir do momento que você direciona as pessoas para algo que não é adequado, você está gerando uma interprisão sua com elas, né, e uma interprisão sua com ideias que podem não ser as melhores, né, podem levar a resultados que não são os melhores, né? Então, quando a gente percebe ali na entrevista dele que ele traz à tona, né, questões de gênero, questões de todo um discurso de extrema esquerda, né, de conflitividade social, né, de conflito entre pessoas, né, entre etnias, conflitos em relação à questão da desigualdade, que é uma leitura, né, de um determinado grupo de esquerda, que é uma leitura, né, de se dividir a sociedade, se criar, né, conflitos, polarizações, para que a partir desta conflitividade se consiga obter e se ocupar espaços de poder. Então essa não é a melhor ideia quando nós pensamos que nós precisamos, né, pelas dificuldades do nosso país, por tudo que nós passamos, né, pela nossa interprisão ao patrimonialismo, né, a essa privatização do Estado, né, para certas pessoas, que nós não podemos nos dar o luxo, né, de entrar numa situação como essa. Por quê? Porque isso enfraquece as pessoas, né, coloca as pessoas em interprisões, coloca as pessoas em caixinhas, né? Então você é alguém porque você tem aquela caixinha, aquelas características físicas. Enquanto seres humanos são seres humanos, somos todos iguais. E o que nós temos que realmente enfrentar, e se nós queremos, né, e se a pessoa quer uma melhoria da sociedade,
ela revê as questões sociais, mas de um ponto de vista de buscar uma saída conciliatória, uma saída de equilíbrio, uma saída de melhoria, e não essas saídas de luta, de conflito, né? Isso é muito errado. Isso gera, né, quando se coloca a pessoa nesses níveis, né, de estratificação, você anula a individualidade, né? Você retira daquela pessoa a sua individualidade, né? E aí se passa a aderir a ideias de que você tem que atuar como aquele determinado coletivo, né? Você é apenas um membro, apenas uma peça de um coletivo, né? E não um indivíduo pensante, crítico, né? Isso é uma interprisão, né? Isso é uma interprisão. Então, quando se busca a libertação, é totalmente o contrário, né? Quando você vai buscar a sua individualidade, a sua existência, né? A sua unicidade, né? O fato de você ser uma pessoa única com as suas características, os seus desejos, que podem sim ser iguais a de outras pessoas, mas que tem essa questão da sua própria identidade, né? Que é algo só seu, né? É o seu corpo, é o seu jeito de ser, são os seus pensamentos, é a sua vida, né? Então isso que diferencia muito do que ele está trazendo à tona, né? Então o que ele demonstrou ali no programa Roda Vida foi só alguém coletivizado, né? Alguém que estava ali reproduzindo discursos que nem deles são, né? São recursos que ele incorporou. E nesse momento, quando ele incorpora esses discursos, ele passa a viver uma interprisão, não é, mental com essas pessoas, com esse grupo político, né? E ele deixa de ser a individualidade. Então ele deixa de ser, né, o indivíduo, o youtuber que está preocupado com o país, está preocupado com os caminhos, e passa a ser só mais um, né, membro de um coletivo, a reproduzir ideias, e daí ele se anula e perde toda a importância daquilo que ele pode representar para as pessoas. Então esse é um erro que a gente não pode cair, né? Transformar as pessoas em inimigos, né? Usar rotulações, né? Quando a gente vai estudar a questão dos rótulos, toda vez que você quer criar e você estabelece um conflito com alguém, você vai rotular essa pessoa de algo negativo. Então essas rotulagens, elas criam polarização, né? Rotular a pessoa de fascista, quando a gente nem entende, né, muito bem o que é o fascismo, né? Quando a gente nem sabe, por exemplo, que o fascismo hoje é a China, né? É o modelo chinês, que é o modelo mais próximo, né, que pode, né, ocupar o espaço do país caso a gente derive para uma linha de extrema esquerda, né? Então a gente pode chegar num fascismo chinês. E isso sim é o fascismo, né? Não estou aqui discutindo e nem querendo legitimar o governo atual, né? Pelo contrário, estou aqui apenas ressaltando que a gente não deve rotular as pessoas, né? Sem ter consciência clara, né, do que nós estamos dizendo e o que nós estamos afirmando. Lembrando que quando a gente fala de libertarianismo, a gente fala de princípio da não agressão. Quando você rotula alguém, você está agredindo a pessoa e isso deve ser evitado, né? Você está desumanizando a pessoa. E desumanizar alguém é o primeiro passo para que contra essa pessoa possa ser feito qualquer coisa. A partir do momento que essa pessoa não é considerada humano, contra ela qualquer coisa pode ser feita, né? Ela passa a ser considerada um monstro e um monstro pode até ser eliminado. Então veja como esses raciocínios não são corretos e podem levar a violências, né? Tem que ser evitados. Outra coisa importante, né, é considerar a questão do impeachment que aconteceu dentro das regras do jogo, né, democrático, como golpe, né? Quando houve o impeachment do Fernando Collor de Mello, quem estava, né, motivando o impeachment era o PT. E naquela época não foi considerado golpe. Agora, quando nós temos o impeachment de alguém que é do PT, então é golpe, né? Então veja como que as coisas são relativizadas, né? E isso é um discurso, né?
é um discurso revanchista, é um discurso que não é dele, é um discurso que foi trazido, né, foi construído, né, houve uma tentativa de emplacar todo um discurso, até com um filme que foi parar no Oscar, né, concorrer ao Oscar, para tentar se trazer um discurso, né, que contraria a realidade, né. Então isso tudo faz parte dessa tentativa, né, de dominar o processo cultural, que vai, né, acabar interferindo até na questão da interprisão, né? Porque veja, a partir do momento que você passa a aderir a essas ideias e você tem que fazer relativizações, tem que fazer, né, formas de se adaptar para justificar, né, quebrando a coerência interna, você tem que se anular para isso, né? Porque a única maneira de aderir a essas questões sem você estabelecer um processo de crítica, né, sem você manifestar, peraí, mas eu não concordo com isso, né, é você se anulando. Porque caso contrário, você vai ser admoestado pelo grupo, né, pelo coletivo, que vai lhe impor, né, a sua posição de gado no rebanho, seja rebanho de esquerda, de direita. Todas as pessoas, quando adentram a esses rebanhos, elas passam a ser gados, porque elas têm que reproduzir o que é dito, elas têm que se submeter às ideias, elas não podem questionar, elas não podem colocar em xeque as coisas, né? Porque a liberdade é cara, ela custa muito caro. E daí que então a gente tem que trabalhar nesses pontos de vista, e aí eu recomendo que vocês reflitam, assistam a entrevista, né? Vejam os pontos positivos, mas também façam um julgamento crítico dos pontos negativos, né? Essas adesões a modelos, a discursividades. Tudo que é discursividade coletivista é um processo de interprisão, é um processo que está ali retirando a liberdade, a individualidade, né? O pensamento crítico e a possibilidade de fazer suas próprias escolhas, seus próprios julgamentos, e tomar suas próprias opiniões, né? Ter opiniões em concordar naquilo que é bom e discordar naquilo que é ruim, né? E ter liberdade mental, né? Então o libertarianismo ele começa a partir do momento que você decide atuar e agir com sua própria né, intelectualidade. Enquanto você está só reproduzindo, né, aquilo que vem lá da central, né, do comando, do grupo ideológico que você está seguindo, você está somente sendo mais um indivíduo gado, coletivizado, né, que perdeu a sua individualidade e a sua importância. Né? Você só virou uma peça. Uma peça que só terá importância enquanto estiver a serviço do grupo. A partir do momento, e se chegar um momento que você começa a discordar do grupo, simplesmente você vai sofrer todas as consequências da interprisão, não é? Você vai ser vitimizado pelo grupo, né? Eles vão vitimizar você, você vai sofrer todas as consequências. Então, o rompimento da interprisão também perpassa por uma profilaxia e uma evitação, né, de se adentrar a certas interprisões. Então, jovens, recomendo que todos pensem, né, analisem e comecem a ter suas próprias ideias, opiniões, e não se vinculem a grupos, né? Não se preocupem com os grupos, não se preocupem com a opinião alheia. Forme sua própria opinião, tenha sua própria individualidade. Com o tempo, não é mais o grupo que vai importar, é você. Né? Com o tempo só resta você. Né? O grupo ele existe enquanto você estiver ali em servidão a ele. Né? Então este não é um grupo ideal para você. O grupo ideal para você é aquele grupo que você não precisa estar em servidão. Né? É o grupo que você colabora, coopera, mas com independência. Esse é o grupo ideal. Né? Que é esse grupo que não aprisiona, que não te joga na interprisão. Então essa é uma falha, é um erro metodológico, é um erro de conteúdo, né,
que nós torcemos aqui, né, com pensamentos positivos para que esse influencer, né, de grande renome, ele repense os caminhos que ele está seguindo para que faça melhores escolhas, né, e consiga realmente colaborar, se é essa a intenção dele, né, de colaborar para que a gente chegue num futuro melhor no país, né, e que consiga vencer os problemas sérios que nós temos, que não são só problemas de ideologia, né, são problemas de como que nós materializamos o Estado e como esse Estado vem e solapa a vida das pessoas nesse país, ok? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.